Então, é mais importante que só o assunto de violência obstétrica, eu acho que a violência obstétrica e racismo também, né? Porque a gente sabe que violência obstétrica é uma violência histórica. Como socióloga e pesquisadora das relações raciais, né? Eu fiz mestrado e iniciei quase até terminar um doutorado na área de ciências sociais, sociologia, pesquisando relações raciais. Acaba sendo um tema que eu levei para essa minha discussão e para as reflexões na perinatalidade. Então, pensar, escrever a respeito e falar com profissionais de saúde a respeito das questões ligadas às nossas relações raciais também tem sido uma tarefa que eu desenvolvo nesses últimos anos, né, de reinvenção profissional. Essa crença na igualdade, eu acredito que ela seja uma grandíssima de uma armadilha na nossa sociedade e nas nossas relações, né? Primeiro que ela é falsa, né? A gente está ali num discurso de que somos todos iguais, mas a gente vê, na realidade, isso se apresentar de uma forma completamente diferente, né? O peso da violência policial, ele é mais gritante em relação a corpos negros, o peso da violência obstétrica, né? A presença da violência obstétrica, o tipo de violência que se pratica, né, com mulheres negras, e isso a gente tem, assim, uma infinidade de dados. Acho que tem um texto, uma pesquisa, quer dizer, um texto, né, que reflete sobre a pesquisa Nascer no Brasil, que é a cor da dor. A pesquisa Nascer no Brasil foi um inquérito, né, feito nacionalmente para saber um pouco da cara dos nascimentos no Brasil, né, da perinatalidade no Brasil, e ela não tinha como objetivo, primeiro, observar as disparidades raciais. Mas, depois de obtidos os resultados, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras foram analisar esses dados com esse olhar, né? Lembrando que há ali um universo considerável de mulheres, né? São mais de 23 mil mulheres, o que tiveram seus prontuários analisados, e uma boa parte delas também foi entrevistada. E aí se observa uma série de disparidades na atenção, como uma maior peregrinação de hospital em hospital em busca de atendimento para o parto, dificuldade de acesso à analgesia, por exemplo, piores desfechos perinatais, né? Observo mulheres negras, né? E aí isso questiona frontalmente o nosso discurso de igualdade, porque o discurso de igualdade é um negócio que deixa a gente meio seguro, né? A gente olha e fala assim, não, o mundo até pode ser racista, mas eu não. Ou uma outra fala, que ela é muito, pode parecer muito bonita, mas que na verdade ela esconde algo de falso, que é eu não vejo cor. Eu vivo ouvindo isso. Não, eu não vejo cor. Eu olho para a pessoa e não vejo cor. Vê sim, né? E é um movimento quase que inconsciente, é um movimento quase que é um movimento básico na nossa sociedade, olhar e atribuir para corpos, isso a gente tem, pensando no corpo feminino, a gente tem pensando em diversas formas de ser e estar no mundo, mas de olhar e atribuir a determinados corpos um juízo de valor, né? E isso, por conta do nosso racismo estrutural, não temos profissionais negros para fazer essa direção. Quer dizer, aí é um uso muito pernicioso do conceito que vai usá-lo como justificativa para a ausência, mas não como ponto de partida para a construção, para o trabalho. Então, fala assim, então, não pode, não tem, né, por causa do nosso racismo estrutural. Que o que é exatamente o racismo estrutural? É uma concepção de sociedade que já está construída sobre um padrão de exclusão do negro, né, do homem negro, da mulher negra, de todos os espaços. É, por exemplo, e aí dando um exemplo bem concreto, que eu gosto de usar, é, por exemplo, você abrir um livro didático e ver que todas as representações, todos os corpos não são negros. É você olhar ao redor e perceber que existe um padrão que não é negro, que é a norma. É quem vai estar no outdoor, é quem vai estar... Quer dizer, o racismo estrutural, ele não é necessariamente discursivo, embora ele também seja. Não é um discurso
abertamente racista, embora ele seja gritante e violento, mas é um movimento de eu olho e tenho como padrão de normalidade um corpo branco. Uhum. Isso nos livros de escola, isso nos livros da faculdade, é olhar e ver. Hoje em dia eu tenho me organizado para produzir conteúdo. Esses dias eu tinha que mandar um vídeo sobre determinado assunto, e aí alguém falou assim, Dani, achei um vídeo falando sobre isso. Eu pensei, não, mas eu queria procurar também uma profissional negra falando sobre isso, ou eu vou gravar um vídeo eventualmente falando sobre isso, porque é para ir normalizando essa presença. Porque o racismo estrutural, ele nos faz também ter uma cegueira, né? A gente não vê os sujeitos, a gente não vê esses corpos ali, mas vai tomando como normal. E vai dizendo, não estão ali porque estamos numa sociedade racista. Eu descobri, até que bem recentemente, é de uma antropóloga norte-americana, ela chama Danae Davis, e ela descreve o choque, né? O quanto uma doula branca ficou perturbada quando percebeu que ela esteve no hospital, ela atendendo uma parturiente negra num hospital em Nova York, no mesmo hospital que ela já frequentava com outras mulheres não negras, ela percebeu a diferença de tratamento que esta mulher, essa parturiente negra recebeu. Tanto que a Danae Davis, nesse texto, ela cria um conceito que é o racismo obstétrico. Ou seja, claro que é a violência obstétrica motivada pelo racismo, né? A violência obstétrica que tem no racismo, e aí a violência obstétrica que já é motivada pela depreciação do corpo feminino, pela misoginia, né? Pelo desrespeito a essa mulher. Então, quando ela tem ali, quando tem diante de si uma mulher negra, é uma violência que também se informa desse dado, mas ela traz o conceito de racismo obstétrico justamente para designar uma prática que se tem, né, que ocorre com pacientes negros, no caso, né, com mulheres negras, no caso, que recebem um tratamento, que recebem uma abordagem diagnóstica, que recebem uma leitura completamente diferente daquela dada a mulheres branca. A mulheres brancas. No Brasil, né, e veja, né, a gente está pensando, né, nessa estrutura, a gente está falando disso, e pensando numa perspectiva de algo que está influenciando, de algo que está presente na sociedade brasileira como um todo. Mas é importante também a gente considerar que, infelizmente, muito do que a gente tem como práticas de opressão a mulheres negras, elas vêm, eu brinco, que vem embrulhadinha para presente, né? Vem com cara de elogio, e a ideia da força é uma delas. Eu cansei de ouvir essa coisa de, mas mulher negra é mais forte mesmo. Mulher negra aguenta mais, que é, inclusive, uma das justificativas que leva profissionais a negarem, né, a adiarem a oferta de analgésicos a mulheres negras em função dessa crença. E aí, mas o profissional, quando ele é questionado nesse sentido, ele vai dizer, não, gente, mas eu cresci ouvindo que a mulher negra é mais forte e assim por diante. Então, e aí uma outra coisa que você traz, que eu acho muito relevante, que é a ideia da voz, sem dúvida. Né? É não dar escuta, porque a voz está presente. Se ela está fazendo esse pedido... Não dá escuta. Né? Mas eu não escuto. Né? Ok, quem manda aqui sou eu, o que já é uma postura muito recorrente, comum. Né? Quem manda aqui sou eu, quem decide sou eu. Agora, se essa mulher, percebe como é um lugarzinho que a gente tem, essa pessoa negra? Se essa mulher está no lugar da ignorante, daquela que vai ter um monte de filho. Mas é isso, né? Essa ideia que as pessoas têm, né? Da pessoa negra. Exatamente. Essa ideia que as pessoas têm, que é tudo ignorante, que mora na periferia, que não tem acesso, e é vista dessa forma, né? Inclusive no momento do parto. E às vezes é um perfil completamente diferente, né? Não mora no lugar que a gente está achando que mora, não que isso deva ser... estereótipo, né? É o estereótipo. E qual é a rede de solidariedade que ela pode acessar para compartilhar a sua dororidade?
Porque não bastasse não ter escuta durante o processo e ser vítima da violência, muitas vezes a dororidade, que é um termo, uma escritora chamada Vilma Reis, que ele vem atender mais aquilo que é a experiência da mulher negra, talvez mais do que a ideia de sororidade, né? Que a sororidade que é a perspectiva de, né, de ser maná por conta da experiência comum como mulher desse mundo, mas a dororidade de ser maná por conta da experiência comum como mulher negra nesse mundo, e pensar na perspectiva da dor, né, da dor impingida pelo processo de escravização, por tudo aquilo que decorre no pós e por aquilo que a gente vê hoje, né? Então, ter processos, né, ter redes de solidariedade que também te entendam, né? E uma escuta é importante. Claro que para a maioria das profissionais do parto que eu conheço, né, uma mulher que chega com essa queixa e que faz uma leitura de que isso aconteceu comigo porque eu sou negra, a maioria vai acolher, mas tem muita gente que não acolhe. Tem muita gente que vai dizer assim, é bobagem sua, não é por isso, acontece com todo mundo, não é porque você é negra. Então, aconteceu comigo, eu não sabia que não podia. Mas e tem sempre um relato, eu não sabia que não podia, eu não sabia que isso era violência, e tem sempre uma frase do tipo, eu sempre me senti mal em relação a isso, mas eu contei para fulana, eu contei para ciclano, e ele disse, não, é normal, não liga não, que é normal. E eu me lembro um relato que me chamou muita atenção, que foi a história do paninho. Você lembra, Aline? Uma das nossas mestras, né, uma das pessoas que deu um módulo do curso, ela relatou quando ela se deparou com mulheres periféricas na cidade de Campinas e que transmitiam uma para outra uma dica: leva um paninho para morder na hora da dor. E ela falava assim, mas por que do paninho? Eu falei, então, pra você morder na hora da dor, porque se você gritar, se você gemer, elas não te atendem, elas deixam você chorando um pouco mais. Ah, tá gritando? Então não vou te atender. E coincidentemente, essa profissional, ela observou que a maioria das mulheres que faziam esse relato eram mulheres negras. E sem dúvida, hoje eu reconheço nas doulas e nas profissionais da humanização que se abriram, que se flexibilizaram, que estão olhando para isso, uma grande potência para essa movimentação, lembrando que grandes profissionais da humanização, mulheres negras, ativistas, que já tem equipe de parto domiciliar, que já tem uma movimentação belíssima sendo feita no país como um todo, para confrontar muito esse modelo, esse padrão de atenção que é tão excludente, que é tão violento com corpos de mulheres negras. Se você tivesse falado um pouco do Sankofa, que eu sou apaixonada na simbologia. Sankofa é o nome dessa sala onde eu tô, né? Eu montei essa sala no ano que me mudei aqui para Alfenas, e eu sou professora de inglês também. Desde os 17, 18 anos eu dou aula de inglês também, né? Então, eu sempre trabalhando com doulagem, dando aula de sociologia, metodologia científica, eu não faço mais, mas o inglês sempre foi uma possibilidade de me manter materialmente viável, né, de ter uma renda. E quando eu mudei para Alfenas, tranquei doutorado, fui pensar em trabalhar, descobri que estava grávida do meu segundo filho, e eu estava com vontade de fazer outra coisa, de retomar um trabalho com sociologia, e não necessariamente dar aula de inglês. Falava, eu não quero voltar a dar aula de inglês, mas dá. E Sankofa é uma ave, tem duas representações. Uma delas é uma ave que se volta para pegar uma semente, em algumas interpretações é um ovo, né? Mas seja semente ou ovo, é muito símbolo do vir a ser. E aí eu me dei conta que Sankofa também é um movimento de voltar e olhar para aquilo que era o nascimento, de voltar e olhar para aquilo que é essa mulher primordial que foi sendo silenciada, que foi sendo encoberta de uma série de véus e impossibilidades de parir, e acaba que eu reconheço também no trabalho como doula esse movimento. E o Sankofa já vai fazer 6 anos agora de registro formal, 6 anos agora em julho. Né? Então, nossa, maravilhosa. Um beijo para você, que bom te ter aqui. Que bom, beijo, queridas. Bom. Um beijo, uma boa tarde. Beijo para quem ficou com a gente. Boa tarde, até. Legal, beijão, tá Dan. Bom? Beijo. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.